Está começando mais um Teleboom, o podcast onde a gente conversa sobre cultura, música, cinema, entretenimento. Já falamos aqui também de ecoturismo. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, né? Que a gente vai falar sobre a área de audiovisual também. Mas antes eu queria fazer o meu agradecimento aqui à Lei Aldir Blanc, a Lei de Incentivo Aldir Blanc Municipal. Eu vou fazer um agradecimento à Secretaria de Arte e Cultura, a Secult Betim. Hoje a gente vai falar de audiovisual e esse assunto é voltado para quem gosta e também para quem trabalha na área. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se você conhece alguém que gosta desse assunto, compartilha esse vídeo com essa pessoa, compartilha esse vídeo em grupos de audiovisual, porque o que a gente vai conversar aqui é bastante interessante e é do interesse de quem gosta desse assunto. Fechou? Também deixa o seu comentário aí se tiver alguma dúvida durante o vídeo. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial aqui. Ele é piloto de drone FPV. Você sabe o que é FPV? Tem uma diferença aí entre drone convencional e drone FPV, a gente vai falar sobre isso. Ele é filmmaker, ele é editor de vídeo, entusiasta em 3D. Trabalha bastante com shows, já cobriu o Alok, Eduardo Costa, Dennis DJ, 50 Cent, feiras e eventos grandes como a Hotmart Fire e muitos outros. O currículo dele é bem grande, então fiz aqui resumido, senão a gente vai ficar aqui 1 hora só falando o currículo dele. Hoje eu falo aqui com Aimoré Las Casas. Muito obrigado, Aimoré, pela sua presença, por ter vindo aqui no nosso podcast. Fico muito feliz com o convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho aí da experiência, do conhecimento que a gente tem aí ao longo desses anos. Satisfação estar aqui, meu amigo. Muito bom. Esse nome seu é diferente, né? Aimoré Las Casas. É bem diferente. De onde é que veio? A descendência do nome, a etimologia dele é de origem espanhola, mas ele também é de origem indígena, né? Que tem a tribo dos Aimorés. Então, e também tem aquela brincadeira que o pessoal faz muito, que tinha a fábrica de biscoito Aimorés, que também o nome, acredito, foi em função da tribo indígena, né? Então, meu avô, ele era muito aficionado com essa coisa de índios e gostava muito dessa cultura, dessas coisas de cultura indígena e tal, e quis fazer essa homenagem colocando o nome do meu pai, que era Aimoré, o primeiro Aimoré, era o meu seu pai chamava Aimoré. Isso, eu sou o Aimoré filho, né? Eu sou a segunda geração de Aimorés. É um nome bem comum. Eu conheci só mais uma pessoa que tinha um nome semelhante ao meu, igual ao meu, né? Era um cara lá dos Estados Unidos que também chamava Aimoré, e eu acho que foram os únicos 3, os únicos 2, comigo 3, né? Que eu acho que tiveram no mundo aí, do jeito que são eles. E o Las Casas? Las Casas de origem espanhola, porque a minha descendência é espanhola, né? E aí por parte da minha mãe, aí tem o Las Casas. É um nome que eu acho bem legal, forte, né? Então eu acabei adotando ele como sendo o nome da minha empresa, Las Casas FPV, e o nome de profissão também, né? Por assim dizer, que é o Las Casas FPV. O FPV em função do segmento que eu trabalho de drones, que é o drone FPV. Legal, massa demais. Então, fala, já que a gente está falando dos drones FPV, né? Qual que é a diferença do FPV pro drone convencional? Bom, a principal diferença é que um drone convencional, você opera ele com uma perspectiva diferente da que você opera um drone FPV. O drone convencional, geralmente, você está observando ele como um observador, o equipamento está lá, você está observando ele, e você tem uma tela para você ter uma imersão do que você está fotografando ali também, só que ela não te proporciona tanta imersão quanto num drone FPV. Um drone FPV você usa um óculos, que é uma espécie de um óculos de realidade virtual, e você praticamente está dentro do drone, porque um drone FPV ele tem uma câmera aqui que ela é exclusivamente para transmissão da imagem em tempo real do que está acontecendo, e é como se você estivesse aqui dentro. A partir do momento que você coloca o óculos aqui, você é transportado para ter a visão, o campo de visão que essa câmera aqui tem. Então a sua noção espacial, a forma que você consegue operar o drone, ela é muito mais precisa, muito mais cirúrgica do que um drone convencional, que você tem uma perspectiva de visão, um ângulo de visão não tão preciso, né? Você não está tão imerso dentro dele ali quanto num drone convencional. O segundo ponto, que eu sou da época dos drones raiz, que a gente costuma brincar,
que são aqueles drones que a gente realmente pilota o equipamento. Porque não é de forma alguma desmenosprezando e falando que quem opera um drone convencional não é um piloto, ele também é um piloto. Só que ele é mais um operador do equipamento do que propriamente um piloto. Porque um drone convencional, ele tem várias assistências de voo, então ele é um drone semi-autônomo. Ele voa sozinho, por assim dizer. E um drone FPV, o convencional, que é esses que a gente geralmente monta, ele não tem auxílio nenhum. Se você espirrar na hora errada, o drone totalmente cai. manual, né? Exatamente. Ele responde totalmente ao que você está fazendo ali. E se você, por algum motivo, der algum vacilo, alguma coisa, um inseto te picar, se assustar, o drone vai cair. Então, mas tipo assim, ele é em questão no produto final, né? Produto final que é o que realmente importa, né? Que a gente quer, assim... Sim, o resultado que cada um entrega. O que você vê de diferença entre esse drone e o drone convencional também? A imersão que proporciona as imagens, que elas são muito mais dinâmicas e muito mais imersivas. Um dos pontos que são diferenciais é o seguinte: um drone convencional, geralmente, a velocidade máxima que ele vai atingir é 70 km por hora, e os mais avançados, Mavics 3, aí, talvez um pouquinho mais. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de um drone que dá 170 km por hora. Nossa, é muito rápido. E a velocidade de aceleração dele também é muito rápida. Ele vai conseguir alcançar essa velocidade em 2, 3 segundos. Então, para você filmar, por exemplo, um esporte radical ou alguma coisa que precisa de mais dinamismo, ou você fazer uma cena que ela vem de fora e faz uma imersão para dentro, você precisa de alguma coisa mais veloz, que vai responder mais precisamente também. E aqui você consegue isso. Um drone convencional, ele é mais limitado. Ele tem muitos sensores também que atrapalham nessa... Porque, como eu disse, você está operando ele, mas ele também tem vontades próprias, por assim dizer. Aqui você não tem essas limitações, ele não tem vontade própria. Ele é burro, por assim dizer, então você que vai mandar fazer, ele vai fazer. Se você mandar ele bater na parede, ele vai até bater na parede, não vai ter nenhuma proteção, e essas proteções, em algumas situações, elas podem atrapalhar. Dá uma quebra de take, dá uma quebra de fluidez no take. Aqui você não tem esse risco. Não tem Essas imagens estão passando aí na tela agora, é do drone FPV. E aí, tá vendo a diferença? Você pode observar, tá vendo? Muito mais dinamismo, muito mais fluidez. Se for colocar uma do lado da outra aí, você vê uma é mais estática, né? Uma fotografia mais tranquila, mais suave, para contextualizar o ambiente. A outra é mais para você ter uma imersão maior, seguir um carro em movimento, uma cena mais de ação, alguma coisa, né? Essa daí é do drone convencional. Sim. Esses aspectos, tá vendo? Mais calma, mais tranquila, mais fotográfica, né, por assim dizer. Massa demais. Eu vejo assim que você tem uns 3 aqui diferentes aqui. Isso Sim. Aqui você não acha para comprar assim facilmente, tipo, ou você acha para comprar pronto assim? Como é que funciona? Acha sim. No início, e até uma situação que eu vejo muito aí, muita gente começa geralmente por esse droninho mais pequeno. Eu não acho que é o mais adequado, eu até vou mencionar o porquê. Mas você consegue sim comprar prontos. No Brasil você não tem tanta facilidade de acesso, são poucas pessoas que vendem, mas tem algumas pessoas boas de confiança que vendem sim. Se você quiser, até faço indicação, não sei se é o caso. Mas assim, o principal porta de entrada, até pouco tempo atrás, no Brasil disso aqui, era pela AliExpress. A gente conseguia fazer a importação, né? Comprava fora. Algumas vezes você pagava o imposto sobre o produto, outras vezes não, era meio que uma roleta. Agora está um pouco mais criterioso esse aspecto. Então, geralmente está sendo tributado esse tipo de produto agora. Estão tendo algumas limitações para a entrada deles também. Mas ainda assim, a AliExpress é um excelente local para você comprar. Você consegue adquirir eles prontos. Só que, com o passar do tempo e com o passar que você vai evoluindo, você começa a perceber que o produto pronto, ele tem algumas limitações. E você quer extrair um pouquinho mais. É o que muita gente, igual no meu caso, parte para montar o seu próprio drone. Então você mesmo que monta. Esse caso aqui, por exemplo, ele foi todo montado, customizado a meu gosto. Eu comprei as peças, achei, essa peça aqui vai performar legal nesse aspecto, essa outra aqui vai performar melhor naquele ali. E aí eu montei ao meu gosto. E aí o produto final fica muito mais refinado, muito mais capricho e muito mais a cara do que da pessoa que tá, né? Como é que você começou nessa área, assim? Conta pra mim, como é que foi até o processo onde você chegou, assim, de estar
fazendo o próprio equipamento, né? Montando o próprio equipamento de filmagem. É uma história longa essa. Vou resumir um pouquinho aqui. Mas a grosso modo é o seguinte, eu trabalhava empregado numa loja, eu era vendedor. E eu tava ficando louco, porque era uma loucura. Você trabalhar com vendas, era muita pressão e assim, a gente queria muito entregar resultado também. E aí, há muitos anos atrás, coisa de 15 anos, não, 16 anos atrás, na verdade, eu tava meio que pirando e uma pessoa, um médico me atendeu, falou, cara, você tem que arrumar um hobby pra você distrair, que senão você pira. Aí eu comprei um carrinho de gasolina de controle remoto, né? E disso aí veio outras coisas, veio avião, helicóptero. Eu pedi conta desse emprego, montei uma loja para mim. A loja... Lá na loja que você trabalhava, que você vendia também? Vendia drone. Eu fui um dos primeiros importadores de drone no Brasil. Drone consumer, né? Que é os drones para consumidor final. Aí isso aí foi em torno... Os drones foi em torno de 14 anos atrás. E aí, o que acontece? O primeiro drone que a gente teve na loja foi um Phantom 1. Ele não tinha câmera. Os drones da época, eles não tinham câmera. E até uma história engraçada essa. Os drones da DJI, que hoje é uma referência de mercado em câmeras e tudo, né? Eles tentaram fazer uma parceria com a GoPro. Porque a DJI tinha o drone, que era um excelente drone para os padrões da época, e a GoPro tinha a câmera, que era uma excelente câmera para os padrões da época. Só que, por algum motivo, a parceria deles não deu certo. Cada um seguiu o seu caminho e, em função disso, a DJI começou a se aperfeiçoar em fazer câmeras e começou a entregar drones aí com excelentes resultados de câmera. E a GoPro foi para outro caminho. O Phantom 1 não tinha câmera? Não. Aí depois teve o Phantom FC40, que veio com uma câmerazinha. Eu acho que é FC40. Como é que pilotava, então? A pessoa pilotava olhando para cima? Só no olho, cara. Você põe o drone lá em cima voando e ficava olhando ele daqui. E nessa época era muito engraçado que esses drones, eles ainda tinham uma situação que era muito no início a tecnologia, né? Algumas vezes eles davam uma situação que chama flyaway, que a gente fala que flyaway é voar para ir embora, né? E esses drones, na época, muito arcaico também, eles tinham uma função que era go home, que é o que a maioria das pessoas conhece hoje, o go home. Você apertava um botão, ele voltava. Só que no caso, nessa época, às vezes você apertava o botão e ele voltava pra China. Ele voltava pra gente, sabe? E aí ia embora. Ele ia embora. O tempo de voo também, na época, pros drones, porque hoje um Mavic 3 aí deve voar em torno dos 35 minutos ou mais, né? Cara, na época era 5 minutos, velho. 5 minutos de voo é muito... Mas esse drone seu também, ele tem um tempo de voo curto também, né? Muito curto. Só que aqui nós estamos falando de um drone que, né, um dos mais velozes aqui atinge 170 km por hora. Cara, 5 minutos a 170 km por hora, você filma muita coisa. Você filma muita coisa. Exatamente. Mas isso não anula a outra situação que você falou. Realmente é muito curto o tempo de bateria. Tem eventos que eu vou participar aí que eu levo 22 baterias. Nossa, bateria. Quando a gente vai virar, às vezes, de um evento para o outro, tem que estar com 30 baterias carregadas, não dá tempo de carregar, né? Então, às vezes, você gasta 15 num evento e 15 no outro. E aí, são takes de 4 minutos ali. O último mesmo take, 4 minutos no máximo. Volta, troca a bateria. Sobe de novo. E aí, voltando lá à sua história, você começou você trabalhou como vendedor, decidiu montar a sua própria loja. Sim. Montei a loja, comecei com os carrinhos, depois fui pilotar os helicópteros, que é bem difícil também. É mais ou menos a mesma pegada do drone, né? É totalmente ali manual. Não tem Só que sem câmera também. Só que sem câmera. Também é POV, né? Você assiste o que você tá... O helicóptero lá, você tá aqui vendo ele lá. E dessa paixão, helicóptero, avião, comecei a me encantar pelo audiovisual há muito tempo atrás. Eu fiz um casamento lá em Brumadinho, que foi se ele estiver assistindo, um abraço aí, o Paraguai. Que é um cara que chamava Gilmar Paraguai, ele trabalhava na Record na época, se eu não me engano, e não tinha quem operasse drone para ele e tal, e alguém indicou, eu fui lá e fiz para ele com o Phantom 3 Pro, que aí já era a terceira geração do Phantom, né? Já filmava em 4K 30, se eu não me engano, a imagem já era bem sharp, bem digital, mas já era mais bonito e tudo. E ele não botou muita fé na questão do drone e tudo. E foi lá e fiz pra ele. Quando ele viu o resultado, ele tipo, foi até engraçado esse dia que ele chorou. O cara falou assim, nossa, mas as suas imagens ficam muito legal e tal. Isso, porque a gente não imagina, né? Tipo assim, eu lembro que eu também tenho muito tempo na área, assim, do audiovisual, assim. E eu lembro que no início, quando eu comecei, não tinha drone também. Drone não fazia parte dos equipamentos. Tinha GoPro, sim, mas drone não tinha.
E aí eu lembro que, assim, que a primeira vez que eu vi eu achava assim, quando você via nos filmes, eu achava que eles sempre faziam com helicópteros. E eu acho que na maioria dos filmes era um helicóptero, mesmo imagem por helicóptero. Eu até cheguei já a fazer imagem, né, aérea com helicóptero também. E aí o seguinte, quando eu vi a primeira vez um cara com um aparelhinho, assim, com um helicópterozinho voando, com a câmera e transmitindo ao vivo, em tempo real, né, a imagem, assim. Eu fiquei assim, encantado. Fiquei curioso pra saber tudo, como é que era, tudo de cima. Falei, sobe ali, deixa eu ver como é que é de cima ali. Sobe aqui, deixa eu ver como é que ali é a visão de cima. Sim. Então, assim, eu imagino que isso foi uma revolução, né, assim, no audiovisual, né? Sim. Acho que foi uma revolução, não só no audiovisual, mas, assim, da forma como a gente podia enxergar o mundo, né? Porque, eu não sei, eu, por exemplo, desde criança, eu sempre tive uma vontade louca de voar. Assim, eu acho que toda criança tem um pouquinho disso aí. Brincar de super-homem, né? Ver os filmes de super-homem e tal. E de repente você tem essa possibilidade de ver as coisas lá de cima. Do caramba, muito foda, muito foda. E você faz muita cobertura em evento, né? Sim. Você já cobriu muitos eventos grandes, eu vejo no seu Instagram. Inclusive, vou deixar o Instagram dele na descrição também. Deixa seu Instagram aí também. Pessoal, vai ser um prazer receber vocês lá. É @lascasasfpv. Vai lá, comenta aí que veio através do podcast do Nicolas. Vai ser uma satisfação receber vocês lá. Se você tá gostando desse conteúdo, vou pedir para você deixar seu like. O assunto é bem legal. Se você quer aprender a pilotar, quer começar a aprender a pilotar drone, é um assunto bem legal, é interessante. E se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever também. Vamos continuar aqui. Boa. E aí você faz as coberturas de evento. E aí eu queria que você falasse um pouco para mim como é que é essas coberturas de evento e tal. O pessoal, tem gente que, assim, igual eu tava conversando com você em off, né? Vê o material final, 2 minutos ali de vídeo finalizado, né? Aquela edição linda, bonita, 2, 3 minutos de vídeo, e aí são 15 horas de cobertura, são 13 horas de cobertura de evento. Tem várias situações engraçadas dessa questão das coberturas dos eventos, né? Mas isso aí que você tocou no assunto é basicamente isso. A gente brinca, tem um jargão no nosso meio que é o seguinte, quem vê palco não vê backstage ou não vê bastidores, né? Palco é tudo muito lindo, o resultado final ali é tudo muito lindo. Mas às vezes você passa fome, às vezes você passa frio, às vezes você não tem uma infraestrutura legal do contratante, que às vezes o contratante não é nem culpa dele, a produção do evento não fornece uma estrutura legal para quem vai ter nessa operação de fundo ali, e o contratante também está na mesma situação difícil, então são várias situações, vários agravantes, né, que tem ali por detrás. Às vezes a gente fica horas gravando debaixo do sol, passa situações adversas, às vezes você tá com sede, às vezes você não pode perder o take, então você tá sob uma pressão muito grande também, porque não é você decolar o drone ali só e saber voar, você tem que saber voar, você tem que entender um pouco de fotografia, né, que você fala assim, poxa, tem que fotografar bonito ali, apesar que o take do drone ele é muito dinâmico, você não vai ter tanto composição de fotografia, mas assim, você precisa de entender de shutter, de ISO, você não pode deixar a imagem estourar, você não pode deixar ela subexposta, né, porque você falou também que ele é todo manual, né, então você tem que todo manual. Regular. E ele ainda tem uma questão, você configura tudo ali antes e são equipamentos independentes, né, aqui você vai colocar uma GoPro aqui em cima, você vai ter que configurar ela toda de forma adequada, mas você não consegue ajustar ela em tempo real quando você está voando. Ela tá lá, você tem que fotometrar antes, depois fotometrar, pessoal, porque não sabe, ajustar todas as configurações para ficar tudo bonito, e aí sim você vai decolar o drone confiando naquilo que você... E outra, ainda tem uma situação, nos drones convencionais, geralmente você tem um ângulo de câmera ajustável, né, que você consegue, pelo controle remoto, ajustar o ângulo da sua câmera. No caso aqui, não. Você coloca a GoPro, você faz essa ajuste do campo de visão dela, da fotografia dela antes, depois que você fixou ela aqui, acabou, você não tem como modificar mais. E você não tem um feedback em tempo real. Então você tem que ter toda essa... tem que ter esse cuidado antes, né? Exatamente. E aí no caso do evento, você tá voando com um drone desse, assim, o risco disso no caso de show, cair em alguém, como é que funciona isso? Como que você mitiga isso, né? A gente no Brasil, apesar que parece ser uma terra sem lei no aspecto dos drones, e por que eu falo isso? Porque no carnaval que a gente fez a cobertura recentíssimo, último carnaval agora, o primeiro bloco que a gente saiu foi o Então Brilha, que foi às 4 horas da manhã.
E teve uma hora que eu contei 16 drones no céu voando ao mesmo tempo. Então, isso é uma bagunça de espaço aéreo, né? É uma coisa que eu acho que nenhum espaço aéreo do mundo deveria. Imagina um tráfego aéreo com 16 aviões vindo pousar no mesmo aeroporto ao mesmo tempo. Que loucura que não é, né? No caso do drone, isso aconteceu. Eu presenciei, até fiz um vídeo que eu postei no Instagram. Então, o que acontece? A gente tenta mitigar isso ao máximo e tem legislações também que regularizam, que, né, ditam as normas disso aí. Então, alguma dessas legislações é o seguinte, tem uma delas que você tendo um drone que ele, com a capacidade máxima de decolagem dele, ele não ultrapasse 250 gramas, você pode sobrevoar sobre pessoas desde que elas sejam anuentes, tenham dado autorização que você esteja fazendo aquilo. Então, o que acontece? Uma das formas que a gente tenta mitigar isso é isso. É usando os drones mais levinhos possíveis. Esse aqui, por exemplo, olha pra você ver como que ele é levinho. Ele é bem levinho mesmo. Ele montado com tudo, todo paramentado para executar o trabalho, ele pesa menos que 250 gramas. 250 aí tem o peso gramas, da câmera aqui ainda, e da bateria. Exato. Mas 250 gramas é menos que uma lata de refrigerante, por assim dizer, uma latinha de cerveja dessas convencionais. Então, a chance disso aqui machucar uma pessoa é muito pequena. Você não deve, de forma alguma, operar um drone desse tipo, por exemplo. É porque eu ia te perguntar isso, mas você já me respondeu. E também essa questão dessa Aeres deles aqui. Expostas, né? Tá exposta também, né? Ela poderia machucar o rosto de alguém, os olhos de alguém. Já aconteceu, infelizmente, né? Em situações, e não com esse tipo de drone, mas com drone convencional. Já aconteceram vários acidentes aí, né? Infelizmente, graças a Deus, nunca teve nenhum acidente que foi muito grave. Mas com você, não? Comigo, não. Mas já aconteceu em alguns acidentes de pessoas machucarem o olho e tudo. Teve um drone que caiu, acho que enroscou no cabelo de um... eu acho que já aconteceu num show do Luan Santana uma vez. Teve um outro evento também que era um drone convencional também que teve alguma pane. Porque aí entra de novo aquilo que eu falei. O drone convencional, por melhor profissional que você seja, existem excelentes profissionais do drone convencional, você está operando ele, você não está pilotando ele. Então, a partir do momento que ele é um drone semi-autônomo, algumas vezes eles fazem coisas que fogem ao seu controle. Às vezes ele perde, ele dá uma interferência, e por mais que você comande ele para pousar ou para voltar para sua direção, ele vai para a direção oposta. E acontece isso às vezes, é isso que gera assim. Mas às vezes eu já vi também dele pousar, onde é que ele está. Mesmo você apertar para voltar, pousar, onde ele tá, ele desce. Posa. Exato. Isso aí tem inúmeros vídeos na internet. Teve no carnaval agora, acho que foi Rio, São Paulo, caiu um também, né? Foi na avenida. Esse. Caiu no público? Esse foi até engraçado. Aí entra aquela questão do espaço aéreo, dessa confusão de espaço aéreo que está acontecendo recentemente, né? Não sei se todos os dois estavam ali autorizados, mas estava vindo um drone que era um Mavic, que é um drone convencional, e estava indo um drone FPV. E não tinha um controle de espaço de tráfego, por assim dizer, né? Um trombou com o outro. Nossa. Na frente, assim, um estava indo no sentido dos carros alegóricos e o outro estava saindo dos carros alegóricos. Frente com o outro. Exatamente, os dois filmando o desfile. E era fazer parte do espetáculo, né? Mas como é que o cara bate um drone? O drone é pequeno, o espaço aéreo é gigante, bate um drone de frente com o outro. Cara, a gente tentar fazer isso de propósito, que às vezes a gente brinca, né, quando a gente tá treinando e junta mais amigos, você tentar acertar um outro de propósito é super difícil. Mas quando não é pra acontecer, acontece. Então, é aquela história da lei de... que a manteiga sempre cai virada pra baixo, né? É mais ou menos essa pegada. Porque o drone em comparação, beleza, 2 aviões é gigante. Sim. Se compartilhar o mesmo espaço aéreo, a chance de um trombar no outro é difícil ainda acontecer. E ainda é difícil. Agora, 2 drones é muito mais difícil. Mas aconteceu Bateu um de frente com o outro. Bateu praticamente de frente com o outro. Aí o outro, eu não sei o que aconteceu, que ele saiu do enquadramento, né, que a gente não viu. Mas ele caiu perto lá dos passistas e eles continuaram lá, seguindo o jogo. Já era. Ninguém nem pegou o drone, parece. Tem como pegar, mano. Caiu ali na pista ali. Desses eventos que você fez, assim, teve algum que você tem alguma história engraçada, assim? Cara, teve muitas situações muito legais, né? Assim, o mais legal é as amizades que a gente faz e tudo, mas assim, de situações engraçadas tiveram 2. Primeiro foi com o 50 Cent. 50 Cent, quem é um pouco mais
antigo aí, por assim dizer, que tem na faixa dos 40, 50 anos, sabe quem é, ele foi um cantor de Não, rap. até 30 anos. Também. Mas assim, é um cantor de rapper muito famoso, né? Ele tomou vários tiros, tentaram assassinar ele. Não Tem sei um filme dele, né? Exato. E o que acontece? O 50 Cent, ele é muito mal encarado, velho. Ele tem uma cara, gente, que tipo assim, ó. Eu não sei nem fazer a cara, mas é assustador, velho. Quando o 50 Cent passa, ele impõe respeito, saca? E aí, essa foi uma das situações engraçadas que a gente tava no backstage. Backstage já atrás do palco, galera. Quem não conhece o termo, é porque tem o palco ali que todo mundo, né? E a gente fica na parte de trás ali, onde várias coisas acontecem, a gente fica escondidinho. E geralmente o artista entra pela backstage. Quando o 50 Cent entrou, ele não tinha muitas seguranças, a equipe dele, um cara de mal assim, velho. Aí ele olhou pra mim assim, me cumprimentou, cara. Eu tipo assim, fiquei pálido na hora. Mas aí, beleza, aí fomos pro show, super bacana o cara. Na hora do show lá, ele deu umas interagidas com o drone também. Eu vi, né, nas imagens lá, né? Ele tava brincando assim, fazendo uns gestos pro drone. O pessoal falava que ele costumava jogar a toalha no drone, tipo, ele não gostava de ser filmado por drone, né? Mas como ele viu que eu tava no backstage com o drone e tal, e acho que também é uma outra maldade que a gente tem de show quando a gente vai fazendo muitos eventos, é você mostrar pra pessoa que você tá filmando, o artista ali, que você sabe o que você tá fazendo, que você tem domínio sobre aquilo e que você não é um inconsequente louco que vai tocar o drone pra cima do cara. Porque deve acontecer muito, né? Recentemente teve um show do Natanzinho, que até viralizou na internet, que era um drone, acho que era um Avata, um DJI Avata, que é um drone FPV misto. Que ele é semi-autônomo, mas ele se comporta como um FPV, você usa o óculos também. E o drone foi na direção do Natanzinho, assim, cara, não sei se você viu isso. E o Natanzinho teve que abaixar, assim, falou assim, meu Deus, sei lá o que, pela direção. Alguém toma conta desse drone aí, pelo amor de Deus e tal. Quase acertou ele. Quase acertou o Natanzinho, velho. Foi no tiro, assim, ele provavelmente perdeu alguma coisa de conexão com o GPS, né? E deu aquele tweet louco, que ele fica louco, e foi na direção do Natanzinho, assim. E esse não dá tilt. Esse não. Esse não tem como dar tilt, porque ele não tem nenhum sistema autônomo que faça ele voar, só continuar voando sozinho, operando sozinho. E na última situação, uma coisa que ainda é mais segura nele é o seguinte, ele tem um botão de emergência, por assim dizer, que se qualquer coisa fugir ao meu controle e eu tiver inseguro e não tiver como pousar ele, eu desligo ele no ar. Então, vamos supor... Cai. Eu tô voando aí a meio metro acima da sua cabeça, que geralmente aquelas imagens que a gente faz é a meio metro da cabeça das pessoas. É mais ou menos rente à mão da pessoa levantada mesmo. Qualquer coisa que deu errado ali, que fugiu o meu controle, que eu sei que possa acontecer uma situação arriscada, eu desligo ele. Ele já vai cair na sua mão desligado. Então os motores não vão estar nem girando. Ele já cai morto. Então não tem perigo dele te cortar, dele te grudar no seu cabelo, igual algumas vezes a gente vê que acontece, mas é porque pessoas inexperientes. Então ele já cai desligado, ele não cai ligado já. Cai de onde é que ele estiver, ele só desliga morto. E cai. Exatamente, é um peso morto leve, que vai cair ali, a pessoa provavelmente vai nem perceber que caiu alguma coisa sobre ela num evento. Nossa, essa é uma excelente pergunta. Já perdeu o drone, foi a pergunta. Eu já... Só de GoPros, que já quebraram, vou entrar na questão dos drones também, mas assim... No processo de aprendizado e tudo, e de filmagens também, que a gente pega algumas filmagens que são bem arriscadas e tudo, aí a gente combina isso com o contratante geralmente, só de GoPros, eu tava contando lá em casa outro dia, eu tenho 10 caixas de GoPro quebradas, assim, que a GoPro quebrou, ou o laser passou, porque, por exemplo, o show do Alok tem muito laser, e às vezes queima o sensor da GoPro. Então, só de GoPros eu tenho 10 caixas. Se você colocar na média de R$2.000 cada GoPro, que é em torno disso aí, são R$20.000. R$20.000 no GoPro. Só de GoPro. Inclusive, eu tenho uma bateria de uma GoPro lá daquele dia lá da mineradora lá, que o caminhão passou por cima do drone dele. O drone dele caiu. A gente foi correr pra pegar, né? Aí, mano, o caminhão veio e passou por cima do drone e acabou. E era tudo. Um caminhão fora de estrada, o pneu é desse tamanho assim. O drone... Espatifou tudo, aí sobrou a bateria da GoPro. Era um desse aqui, Nicolas. Era desse aqui, né? Era um desse aqui, galera, ó. Um Cinebot 30. E ele virou uma pizza, né, Nico? Virou uma pizza. Sobrou a bateria da GoPro. Sobrou a bateria. Mas mesmo assim, ela já tava meio empenada também. Tava. Eu levei ela de lembrança, ela tá guardada lá em casa até hoje, a bateria. Sim. Essa foi uma situação engraçada, velho. Mas acontece, faz parte. Né? Ele correu na esperança de pegar o drone, né? Essa situação lá aconteceu por quê? Até é um aprendizado, né, que fica para quem estiver fazendo a operação desse tipo de aeronave.
esse drone em questão não tem GPS, então ele não tem como você localizar da onde você saiu. Se você saiu daqui, você tem que lembrar o trajeto que você fez até lá fora, por exemplo. A gente está aqui no estúdio de gravação e vamos supor que a gente saiu 3 quarteirões para fora lá para filmar uma coisa bem longe. Você tem que lembrar o caminho que você fez até lá, porque se você não lembrar, você não volta. E foi o que aconteceu no caso da nossa mineração. Você tava perdido ali, eu lembro que você tava perdido procurando onde Porque, a gente tava. Quando a gente decolou, eu não tinha noção, porque a gente queria muito fazer um take bonito, e o lugar era gigante, né, cara? Os caminhões fora de estrada... E tudo igual, né? Tudo igual. Os caminhões fora de estrada, os pneus, assim, pra quem não tem noção de um caminhão fora de estrada, ele é maior do que uma pessoa aí de 1,70 m, 1,80 m. E os caminhões fora de estrada, quando a gente decolou, você olhava assim, cara, parecia formiguinha, velho. Então, tipo assim, aí eu falei assim, cara, tá bom, e onde que a gente tá? E aí eu fiquei procurando onde a gente tava pra tentar aterrissar até... Acabou, foi a bateria? Eu não lembro. Aí, por exemplo, eu não consegui encontrar onde a gente tava. O que eu falei assim, cara, tem um banheiro químico ali, eu vou pousar do lado do banheiro químico. Eu posei do lado do banheiro químico, o caminhão manobrou em cima do drone. Passou o cima do drone, destruiu tudo. Virou pizza, velho. Foi... Mas é a vantagem também. As peças o foda é a câmera, né? Sim. As peças do drone em si, na minha opinião, aí você me corrige, Ferraz. O caro é o VR, o óculos, o controle e a câmera. O drone em si, as peças são mais baratas, né? Quando você pega o conjunto todo, fica mais ou menos proporcional a uma GoPro. Hoje, dependendo da GoPro que você vai comprar, fica até um pouco mais caro. O drone em si do que a própria câmera. Ah, tá. No caso lá foi um prejuízo duplo, porque foi a câmera e o drone que virou foi os pizza, dois, né? Mas é porque quando a gente coloca tudo aqui, tem bastante coisa envolvida, né? As peças que geralmente quebram são muito baratas, porque elas são plástico, né? Ou então fibra de carbono, ou uma hélice de plástico. Mas a parte eletrônica, quando a gente entra na parte de transmissão de vídeo que transmite por aqui, aí Então, já começa a ficar caro. Plaquinha que tem dentro dele, né? Uma plaquinha. Exatamente. Que ele tem um computadorzinho ali, né? Que faz esses comandos, mandar energia para motor X, motor Y. E essas partes eletrônicas com essa câmerazinha aqui, elas são caras. Essa câmerazinha aqui, só essa câmerazinha aqui é R$700. Em valores de hoje, sim, se você comprar na AliExpress sem pagar imposto. Aí depende da sorte que você vai dar. Se você pagar imposto, você vai pagar mais uns R$500 de imposto. Então, só o conjuntinho dessa câmera aqui fica em torno de R$1.200. E essa câmerazinha aí, ela é pra você ver no VR, né? Ela não é não é o que sai na filmagem. Do filmagem é o da GoPro, né? Exatamente. Legal. Eu queria entrar numa seara aqui, talvez até um pouco polêmica, que é o seguinte, né, no ramo de cobertura de evento, eu também trabalho no ramo de cobertura de evento, e a gente vê uma gama gigante de produtos audiovisuais que as produtoras estão entregando, né, para o cliente. E um desses produtos, assim, é a questão do Story Maker também, né? Então, nós somos os videomakers e tem os Story Makers que vão com o celular para poder fazer a cobertura em Story, a cobertura no feed, né? Sim. Um Reels e tal. E, assim, eu queria que você falasse para mim um pouco, né, não dessa parte do Story Maker, mas da parte do videomaker, o que o cliente precisa saber, assim, para fazer a contratação de uma produtora para fazer a cobertura do evento. O que o cliente, todos os detalhes que o cliente precisa saber sobre o que ele precisa contratar, o que ele quer de demanda. Fala um pouco para a gente sobre isso, assim. Quando você vai contratar um vídeo para o seu evento, para o seu negócio, geralmente... E aí eu não estou falando só, viu, gente? Eu não estou falando só da parte de drone, não. Estou falando da parte cobertura geral. Audiovisual como um todo, né? Quando o cliente procura a gente para contratar o seu serviço, que seja de um Story Maker ou que seja de uma produtora audiovisual, eu acho que o objetivo do cliente é vender alguma coisa. Ele sempre quer vender, ele está contratando aquele vídeo que o objetivo dele é vender alguma coisa com aquele vídeo. Ou ele quer vender a empresa dele, a imagem da empresa dele, ou ele quer vender o quão legal é o evento dele, ele quer vender a marca dele, inúmeras coisas, né? Mas sempre tem um objetivo final resultante ali de uma venda, ou então uma situação um pouco diferente disso, que não entra nessa questão de vendas, é que ele quer eternizar uma memória, ou uma situação que ele vai vivenciar. No caso, um casamento, uma festa de 15 anos e tudo.
Em todas essas duas situações aí, e outras situações também que possam englobar essa questão do vídeo, todas elas precisam de uma estrutura que eu considero que é muito importante, que é um storytelling ali, que é o que é um vídeo. O vídeo, ele conta uma história. Não é só você ir lá e pegar o seu drone, ou sua câmera, ou seu celular, e sair filmando qualquer coisa e junta tudo ali e coloca sem sentido, sem início, sem meio, sem fim. Então, o primeiro ponto que eu acho que é uma coisa que diferencia um bom profissional de um profissional mediano ou uma pessoa que não tem essa maldade, é que um bom profissional, ele conta uma história com as ferramentas que ele tem. Independente das ferramentas, ele vai tentar contar essa história da melhor forma, de uma forma que seja, que venda a ideia do cliente dele ou que seja magnética para quem está assistindo, para a pessoa tenha interesse naquilo que ela está vendo. Só que o que acontece? O que eu vejo, aí eu vou defender o meu lado do audiovisual, o que eu vejo que a gente consegue contar melhor uma história com equipamentos profissionais. Quando você tem equipamentos mais voltados para um uso voltado para o audiovisual, porque um celular ele é uma ferramenta muito legal, você tem câmeras excelentes, mas ele não foi pensado para aquele propósito de audiovisual. Ele foi pensado para ser uma ferramenta que, a princípio, era para você conversar com outras pessoas. Eu né? até acredito que ainda não, né? Eu acho que o telefone cada vez mais, assim, você vai observando os aparelhos hoje, tipo, toda a questão do iPhone, tá surgindo várias adaptações nele e tá transformando a câmera do telefone numa câmera profissional. Por exemplo, eu tenho um iPhone 15 Pro que você consegue filmar em Apple ProRes com ele. Quem não sabe o que é Apple ProRes, pessoal, é um espaçamento de cor. A grosso modo, é uma forma que a câmera filma que você consegue pegar muito mais detalhes de cor e de profundidade do ambiente do que quando você só pega e usa a câmera convencional. Só que esse arquivo ele é tão pesado que você precisa colocar um HD externo para você conseguir filmar. Que se você filmar 1 minuto de Apple ProRes no seu iPhone, ele vai dar em torno aí de, acredito eu, com uns 400 gigas. Chuto eu que é mais ou menos isso aí, 400 gigas por minuto de vídeo gravado. Então é absurdo. Então, para você gravar 1 hora, mais ou menos, você tem que ter um HD de 1 terabyte de alta velocidade. Senão você não consegue nem gravar. Mas o que acontece? E aí por que eu ainda defendo que a questão das câmeras, eu acho que elas ainda são superiores aos telefones, até em função de contar aquela questão da história que eu falei. Porque com as câmeras você consegue uma profundidade de campo, você consegue um desfoque, que é uma ferramenta que também conta uma história. Então você consegue, às vezes, uma identidade de cor que as cores, elas fazem muito parte da história que você quer contar. Por exemplo, você tá na praia querendo contar a história do seu menininho correndo em direção ao mar, a primeira vez que ele vê o mar, tá encantado. Aí você coloca aquela luz super azul, escura, aquela luz de... Tipo assim, é a luz que ela remete a ambiente de neve. Na praia você não coloca uma luz branca de altos kelvins lá, que é, sei lá, 6.200 kelvins. Quanto mais kelvins, mais escura fica a luz, se eu não me engano, né? Mais branca, na verdade. Mais branca fica. Isso. Então o que acontece? Se você vai contar uma história do seu filho na praia, você coloca uma luz ali que remeta mais à luz do sol, aquela luz quente, cativante, né? Se você vai contar uma história de suspense, você já coloca uma luz mais fria, né? Então, tipo assim, todas essas ferramentas, elas ajudam a contar essa história de forma que o telespectador que está assistindo ali, ele goste mais do que ele está vendo e se identifique mais. No telefone, eu acho que você ainda tem algumas limitações que você não tem com os outros equipamentos de audiovisual. Eu acredito assim, eu até concordo muito com parte do que você falou, assim, mas eu tenho a crença de que... lembra que eu falei que são vários produtos audiovisuais entregues em eventos? Sim. Eu acredito que cada um tem sua função, assim, também, né? Porque, tipo, por exemplo, é ótimo essa ideia de você ter aquele vídeo super bem produzido do evento, isso dá uma cara de profissional, isso dá uma cara de evento de alta qualidade. O público do evento entra no Instagram do evento, tá lá aquele vídeo maravilhoso, seu lá com drone FPV descendo, dando aquele mergulho no público, imagem em câmera lenta do pessoal jogando cerveja pra cima, aquela coisa impressionante.
E aquilo ali marca bastante o evento para a questão do tamanho, tipo assim, na minha concepção. Tipo assim, esse evento é grande, esse evento é muito bonito e tal. Você vê, contratou uma equipe profissional para poder fazer vídeo, esse evento é grande. E também, por um outro lado, o evento também tem que suprir uma outra necessidade, que é da instantaneidade da rede social. Sim, que é muito imediato hoje Que é em muito dia. imediato. Tudo, né? E você não consegue fazer isso com câmera. Não. Eu já até tentei fazer isso. Porque nas Canons, nas Sony também, mas nas Canons, você consegue fazer imagem e importá-la para o seu celular quase que em tempo real, né? Não chega a ser um tempo real, porque se você vai fazer um take grande, por exemplo, de 1 minuto ali, você vai ficar uns 15 minutos copiando pro seu celular. Baixando pro seu celular uns 10 minutos. Uma música depois. Não dá. Não dá pra fazer com a mesma instantaneidade do celular. E aqui ainda tem uma coisa que é uma evolução, as coisas vão evoluindo, né? Aqui ainda tem uma coisa que ela transmite muito o ambiente, né? Do que realmente está acontecendo ali na hora. Aquela coisa que às vezes é mais espontâneo. Mais cru, né? Isso, mais real na hora ali, né? E tal. O formato vertical também, que a gente que é do audiovisual detesta, né? Mas assim, não sei se todo mundo compartilha, mas o grande público gosta muito, se identifica muito mais com o em pé. Hoje em dia, a gente brinca que o cinema daqui a pouco vai ser em pé. Você vai chegar lá, vai ter uma tela. Uma tela na vertical, né? Porque pra gente que gosta de fotografia e tudo, no campo deitado você tem muito mais coisas acontecendo do que no em pé, né? Quando a gente faz um vídeo, você tem que transformar ele pro celular. Cara, geralmente, por exemplo, tá filmando a gente aqui, não sei como que tá aparecendo, mas vamos supor que tá aparecendo toda a mesa, toda a estrutura de fundo aqui. Se você faz o corte pro celular, vai aparecer somente eu, um pouquinho aqui, depois só você, e não tem muito, né? Então, em compensação também ganha em cima e embaixo. Também ganha em cima e embaixo. Mas assim, aí voltando para esse assunto assim da questão da importância, assim. E aí o cara quer fazer o evento, eu vou te falar assim de algumas coisas, experiências minhas, assim, tipo assim. A pessoa às vezes procura para fazer o evento e não sabe direito o que quer. Quer uma cobertura do evento, mas ainda fica meio que nessa dúvida, assim, tipo assim, do que contratar. Eu contrato um storymaker, eu contrato uma produtora com um videomaker para poder fazer a cobertura e tal. E na minha concepção, eu acho que você contrata os dois. Sim. O que você acha sobre isso, assim? Concordo. Acho que todos eles se complementam, né? São profissionais que se complementam. Cada um vai pegar uma parte do que está acontecendo ali. Um vai contar de uma forma, o outro vai contar de outra. A junção dos dois, nesse carnaval, inclusive, a gente teve essa demanda que o pessoal queria as filmagens com celular também, dos tempos em tempo real, né? A postagem praticamente em tempo real. E essa identidade visual do celular também, né? Então, acho que a mescla dos dois aí, se a pessoa puder contratar os dois, eu acho que é muito mais interessante, né? Quanto mais possibilidades e mais gente dedicada à cobertura do seu evento, mais o resultado vai ficar legal, né? Se você tem uma câmera filmando, você vai ter um resultado legal ali, talvez, né? Dependendo da situação, nem vai ficar legal. Se você consegue colocar 10 câmeras, cara, você não vai, tipo assim, a chance de você perder você não vai perder nada. Você vai ter muito mais gente ali ligado o tempo todo em tudo que está acontecendo. Você vai ter muito mais produto ali para você trabalhar no resultado final, né? Se você puder ter um drone, por exemplo, o drone entra naquela questão da amplitude do evento, porque ele mostra o espaço, né? Ele dá uma sensação de grandeza muito grande. Então é uma das outras coisas que complementam e tudo. Então... até porque hoje a pessoa não consegue voar com o celular ainda não, né? Cara, consegue. Já é possível, se a gente quiser, na verdade, colocar o celular aqui. Inclusive, dá umas imagens bem legais, colocar a câmera para baixo assim, né? Tem um suporte para isso já. Tem, para FPV? Para FPV, para você filmar direto com o iPhone. E o iPhone realmente... É bem arriscado, né? É, bem arriscado. O cara tem um iPhone de 10 mil reais para colocar no drone e cair tem alguns gringos que são patrocinados pela Apple, que a Apple manda 10 iPhones para eles fazem takes maravilhosos, mas assim, quebra muito o celular. Quebra. Teste, né? Porque às vezes eu tenho que ir muito arriscado, você tem um espaço mínimo para você passar, para aquele take ficar bonito, você tem sei lá, um canyon que tem uma frestinha de nada. Você quer passar no meio daquela fresta para revelar uma fotografia bonita.
Só que às vezes vem um ventinho, te bate de lado ali e te joga. E aí já era o seu drone. Já era o celular. E outra também, né? Você tem a visão ali. Se você tá com o celular virado de cabeça pra baixo ali, você meio que perde um pouco a altura dele ali, né? Dependendo da fresta que você for passar, você bate o celular. Ele já aumenta bastante na altura total do equipamento. Você já tem que considerar isso também, né? Porque você tem uma massa sobrando pra cima ali, tem considerável. É muito massa. Mas tem muito isso. E o que acontece? Eu mesmo era muito fã de Android, e aí quem for fã de Android me perdoa, eu não tô falando que os Androids são ruins, mas a Apple, é claro que ela tem uma parceria com o Instagram, né? Que ela deve jogar uma grana violenta nos caras ali, porque o resultado final postado do Instagram, pro Instagram de um iPhone é superior a um Android. Você pode pegar o melhor. Eu sempre fui apaixonado com Android. Você pode pegar o Galaxy S25, que eu acho que é o top de linha da Samsung hoje em dia. Se você posta, isso tem vários vídeos mostrando, né? Não sou eu que tô falando da boca, da minha cabeça. Se você posta de um iPhone, a qualidade é melhor do que de um outro Na aparelho. postagem, né? Na postagem. Ela comprime menos, né? Então, É estranho isso, né? Eu também já reparei isso, assim, quando você posta na rede social. O do Android, ele comprime o arquivo e o vídeo fica com a qualidade que não é a mesma que tá no celular. exatamente. E a do Isso iPhone é fica uma das bem... perguntas que eu mais recebo. A galera me pergunta direto, cara, como que você faz para postar os seus vídeos no Instagram sem perder a qualidade? Porque você grava... Todo mundo fala assim, pô, eu gravo em 4K 60, 10 bits, né? E o meu vídeo, tipo assim, 4K 60, 10 bits, galera, é o supra-sumo, por assim dizer, né? Que a gente consegue... Com o celular. Tem melhores formatos ainda, 4.2, Você tem 8K, né? 4, né? 8K e tudo, mas assim, era pro vídeo tá perfeito. Você conseguir ver uma formiguinha no chão, né? E aí você posta aquele vídeo maravilhoso. Quando você vai ver, o vídeo tá todo borrado. Então é por quê? Porque o Instagram comprime e tem formas da gente se livrar disso, mas você tem que fazer um pré-processamento antes ali e você mesmo já fazer essa compressão antes de você postar. Que aí você não perde essa qualidade. E para quem tá querendo começar a pilotar drone, tem interesse nesse assunto, tem interesse nesse equipamento, o que você aconselha? Cara, eu vejo muita gente hoje... Seja o vendedor de drone que você era, né? Muita gente me pergunta e surpreende com o conselho que eu dou, né? Eu sou firme nesse conselho e vou continuar sempre aconselhando todo mundo que me perguntar. Eu vejo muita gente hoje já querendo entrar no mercado com o pensamento de ganhar dinheiro. Eu acho que é válido, né? Você poder unir uma coisa que é muito prazerosa de se fazer com ganhar dinheiro, não digo que não é válido. Só que o que acontece? O que vai te fazer de se destacar das outras pessoas, porque teve uma enxurrada de entrantes aí no audiovisual como um todo e também no FPV, é o seguinte, o que vai te fazer de se destacar no mercado é se realmente ser bom naquilo que você faz. Porque aí já tem um monte de gente fazendo, então o que acontece? Se você entrar para ser só mais um, você não vai conseguir o seu lugar ao sol, não vai. Mas consegue ganhar um dinheiro também, né? Tipo assim... Consegue, mas aí eu vou entrar nesse ponto, que aí vocês vão entender. O que acontece? Eu vejo muita gente querendo entrar no aspecto do drone, já partindo direto para esses droninhos pequenos, FPV. que é o Cinelog, que é o que faz shows, né? Que a maioria das pessoas usa para fazer shows. Hoje eu não uso mais esse, eu uso um que eu montei, que é um Velociraptor, mas eu vejo todo mundo querendo entrar, começando com esse drone aqui para aprender. E aí você tem vários problemas com isso. Por quê? Porque esse drone aqui, ele foi pensado para voar indoor, para voar em ambientes fechados, igual a gente está aqui, controlados. Ele até voa com um ventinho e tal, mas ele é um drone que, se você comparar até fisicamente, ele é muito menor do que esse aqui, ele é muito menos potente. Ele vai atingir velocidade de no máximo uns 80 km por hora, acredito eu. Então, o que acontece? Esse drone aqui, ele é limitado em todos os aspectos. É como se você pegasse um carro travado 1.0 que não sobe nem um morro direito, por assim dizer. Ele sobe o morro, mas ele sobe de forma precária. Você não vai aprender a ser um piloto de Fórmula 1, um piloto bom, que se destaca perante os outros, né? Que igual o Senna se destacava, se você pega um carro 1.0, 3 cilindros, que mal sobe um morro. Se você precisar fazer uma coisa mais bonita, um movimento que os contratantes estão começando a pedir isso hoje em dia.
Nesse carnaval mesmo eu tive demanda que o pessoal queria que eu descesse a fachada de um prédio, que é o drone desligado, praticamente a gente chama, que é dive, que é um mergulho, e fizesse esse movimento de descer na faixa do prédio e depois revelasse a cena. A gente fez, ficou muito bonito, foi no Então Brilha. Só que o que acontece? Esse drone aqui não foi feito para isso, você não faz isso. E se você aprende somente com esse drone, chega lá um contratante te pede e fala assim, cara, eu quero que você faça um movimento bonito de quebra de eixo, revelando uma situação e tal. Você não vai saber fazer. Então, o que eu aconselho as pessoas? Cara, você quer começar no FPV, você quer aprender? Primeira coisa, claro que o dinheiro é importante, você vai poder ganhar dinheiro com isso e tal, mas aprenda pelo prazer de estar fazendo aquilo que você está fazendo. Aprenda a ser bom naquilo. Seja curioso. Exato. E aí, beleza. E começa por um drone que te entrega o que você precisar fazer com ele. Você acha que pro cara que vai começar, você acha que é melhor ele começar por esse maior? Com certeza. Por vários aspectos. Primeiro, esse aqui não quebra fácil. Ele é muito resistente. Os braços são de fibra de carbono. Você pode tentar quebrar esse na mão. Se você quebrar, eu te dou ele, velho. Não, vou quebrar. Não. Fica à vontade pra Eles tentar. é bem resistente mesmo. Então o que acontece? A contraponto... Vou quebrar. Esse aqui... Pode tentar, velho. Esse aqui, por exemplo, você pode jogar ele pro alto, se você quiser. É perigoso quebrar uma coisa no estúdio. Esse aqui, qualquer pancadinha, ele já quebra. Você pode ver. Ele é bem esse é bem frágil. Você pode ver que tem um bracinho quebrado aqui, tá vendo? Ó. Esse aqui já quebrou só de olhar pra ele. Só de você olhar, ele quebra. Mas basicamente é isso. É uma casquinha de ovo. Fora as limitações de movimentação que ele tem. Então, com esse aqui, o que vai acontecer? Se você aprender a operar... Esse aqui é tipo intermediário dos... É um intermediário dos dois. Dos dois? Esse aqui é maiorzinho. Mais potente, um pouquinho mais pesado, um pouco. Mas também é limitado. Plástico, então, se você aprender a operar um desses drones que eles já te limitam, você vai ser um piloto limitado. Você vai ser um profissional... Vamos colocar aí, mudando para o nosso ramo do audiovisual, quem já opera câmeras. Você vai ser um profissional que só sabe filmar no foco automático. Se puser na sua mão ali, pra você fazer um foco manual, você não vai saber. Ou então, é um profissional que só sabe operar a câmera no automático. Se te mandar mudar um white balance ali, ou um shutter, você não vai saber. Você não sabe nem a função de um ISO, de um shutter. Então, mas aí, beleza. Ok. Mas... Vamos supor que a pessoa aprenda a operar esse aqui, igual você tá falando. Sim. Mesmo que ela não saiba fazer os movimentos todos, igual você faz e tal, aquelas coisas complexas e tal, mas ele sabe fazer o básico, vir ali, dar um mergulho, filmar a galera e tal. Sim. O cara já consegue ganhar uma grana. Consegue. Mas é aí que eu te falei, você fazer um mergulho já é um movimento... Os movimentos de fotografia de cinema, eles são simples, né, na maioria das vezes. Não tem nada muito complexo. Mas você... Pelo menos um básico, que você falou assim, o básico, fazer um mergulho, não é tão básico. E um mergulho com isso aqui... Ele já vai ter que ter um tempo de estudo. Né? Não, e a questão é a seguinte, um mergulho com isso aqui, ele te limita, você não consegue fazer. Não consegue. Não consegue. Um mergulho numa fachada de um prédio revelando, com esse aqui você não faz. Tem que ser com esse. Não, você aprendendo a fazer com esse, você faz com outros modelos, né, a gente consegue montar pequenos que façam. Esse específico não, mas outros pequenos fazem. Sim, sim. Até com esse aqui, se você for um bom piloto, ele vai te colocar dificuldades ali, ele não vai responder como você quer, mas se você for um bom piloto, você consegue, se você souber realmente pilotar, até com esse talvez você consiga fazer. Se ele estiver ventando no dia e tal, você Aquele vídeo que você fez na montanha, eu vou até colocar ele aí na tela agora. Esse vídeo aí que você fez na montanha, você utilizou o grande, esse drone grande? Esse drone grande. Aquele do casamento. Esse que tá passando agora da montanha. Foi com esse. Foi com esse e no final do take, até tem uma cena que é bem bonita que a gente, né, faz o encerramento da cena, jogando ele pra trás, tirando a fotografia pra fazer o encerramento do vídeo. Muito foi bacana. Foi com esse aqui, porque ele, até pelo próprio peso dele, né, quando ele tá mergulhando, esse take foi feito no... Eu esqueci o nome da... Não, Tabuleiro, Cachoeira do Tabuleiro, que é em Conceição do Mato Dentro, alguma coisa assim, né? O que acontece? Tá por dentro, hein? Até pela questão da inércia, né? Porque a gente tem, a queda d'água lá são 180 metros de queda, se eu não me engano. Os primeiros 80 metros ele já atingiu uma velocidade absurda, né? A gente tá caindo em queda livre ali. Só que ele é pesado? Esse aqui, por exemplo, ele é muito leve. Você joga uma folha de papel do alto de 80 metros, ela chega numa hora que ela começa a flutuar e... Caiu, o vento leva ele embora. E leva ele embora. Aqui não. Aqui ele vai cair... E pode molhar? Não.
Originalmente de fábrica, não. Só que o que acontece? Isso é uma outra coisa que a gente vai aperfeiçoando com o tempo e vai descobrindo. Existem produtos que você desmonta o drone todo e passa na parte elétrica dele, que aí você consegue colocar ele à prova d'água, por assim dizer. Tipo um impermeabilizante? Um impermeabilizante, exatamente. É um impermeabilizante próprio para drone. Eu já usei vários outros, né? Conformal Coating aí, que quase todo mundo utilizava até pouco tempo atrás. Ele tinha algumas coisas que a gente não gostava, porque ele criava uma camada dura em volta das peças eletrônicas e depois, se você limpar, era muito ruim. Hoje em dia, o mercado evoluiu, a gente já tem produtos voltados para isso, que se você passa um sprayzinho bem simples, se você passa, ele fica impermeável, você pode jogar na piscina se você quiser, e se você quiser limpar o produto, você passa uma escovinha de dente, tá limpo. Pode jogar dentro da piscina? Pode jogar Fica dentro da piscina. Fica a prova d'água. E a câmera? Mergulho, né? A câmera é a prova d'água também, A né? câmera já é a prova d'água. Os motores também já são a prova d'água. Nos motores você não precisa passar nada. Tem algum tipo de equipamento que a galera... acho que até sai da seara de drone, mas tem algum tipo de equipamento que a galera controla debaixo da água, filmando, será? Cara, tem um piloto que até se ele por acaso ver o podcast, um salve aí, Gustavo Remor, sou seu fã. Tem um piloto que é o piloto do Alok, que é um dos caras que foi muito referência para mim no início, eu tentei me espelhar muito nas coisas que ele fazia. Ele tava montando um drone para filmar Nazaré, as ondas de Nazaré. E ele é um gênio, Gustavo, né? Ele, como não tinha essa solução pronta no mercado, o que ele fez? Ele construiu um drone num corpo cilíndrico, não sei se é de titânio o corpo, ele mostrou as especificações. A parte eletrônica toda do drone ele colocou dentro desse corpo cilíndrico, deixou as partes que não são problemáticas, né, do lado de fora. Esse drone é um drone anfíbio aéreo. Tipo um submarino que voa. Um avião. Né? Exatamente. O drone, se precisar mergulhar ele se comporta como submarino dentro da água e saiu da água ele voa normalmente como um drone. E aí, deve ter ficado muito bacana. Construído por um brasileiro aí. Esse Gustavo que ele tá falando, inclusive, foi o que fez aquela imagem que viralizou aí, né, no show do Alok, que ele entrou dentro do apartamento. A menina tava com o droninho na mão, ele fez várias coisas viralizadas, uma delas foi essa, que ele tá na sacada do prédio com a menina, como se estivesse com o celular na mão, de repente o celular cai, e cai realmente rodando, assim, igual que estivesse caindo. E aí ele assume o controle, era o drone, que ele tava fingindo que tava caindo descontrolado, ele vai no Alok lá. Na massa demais. Amor, eu queria te agradecer muito pela sua presença, muito bom bater esse papo com você bom, aqui. Meu amigo, foi uma satisfação. Vou pedir para você deixar de novo ali suas redes sociais, se você quiser que as pessoas, né, que estão assistindo acessem alguma coisa especial, alguma campanha que a gente vai fazendo. Pode falar para aquela câmera ali. Eu convido todo mundo aí a conhecer nosso Instagram, né? Que é o @LasCasasFPV. LasCasasFPV. Vai ser um prazer receber vocês lá. Tem muito conteúdo legal lá. Quem quiser assistir, a gente tá criando alguns conteúdos com algumas dicas bem legais agora também. Que até então, nosso Instagram era mais voltado para uma vitrine dos nossos trabalhos. Mas eu quero compartilhar um pouquinho do que a gente sabe aí com a galera que tá começando também e tal. E é isso, tá feito o convite para vocês aí. Vai ser um prazer recebê-los lá. E muito obrigado pelo convite, meu amigo. Foi uma satisfação. Muito bom. Tamo junto. Quero te agradecer também pela sua presença, pela sua audiência. Vou pedir para você deixar o seu like se você gostou do conteúdo, compartilhar esse conteúdo com alguém que você conheça que tem interesse em drone, que quer aprender drone, né, que gosta do audiovisual. Compartilhe esse vídeo pra gente, por favor. Se você tem alguma dúvida, pode deixar o comentário aqui. O Aimoré vai me ajudar a responder. Se tiver alguma pergunta assim que eu não saiba responder. E mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço para você e tchau, tchau.